questão ainda da indicação dos critérios para serem elencados. Entre as medidas de controle, o que, é que você tem que fazer? O isolamento respiratório desse paciente. Quanto tempo normalmente você deixa o isolamento respiratório? Em média de 24 horas após o início da antibiótico terapia, a bactéria já é eliminada da orofaringe, então ele já pode sair do isolamento. A quimioprofilaxia, ela é uma principal medida para prevenir casos secundários e ela é feita principalmente para esses dois agentes, como eu já comentei com vocês, para a doença meningocócica e para a meningite pneumónica. A quimioprofilaxia é uma medicação que você utiliza nos contatos para quê? Para eliminar a bactéria da nasofaringe dos portadores assintomáticos. Eu só posso ter desenvolvimento da doença se eu tenho uma bactéria alojada na orofaringe. Quanto tempo que ela deve ser ministrada? Preferencialmente nos contatos próximos em até 48 horas. O que a gente considera de contato próximo? Familiares que moram no mesmo domicílio. Nos casos de creche, turma de maternal, jardim de infância, se a criança está frequentando a escola nos últimos 10 dias antes do adoecimento e ela frequenta pelo menos 4 horas seguidas durante a semana, tem indicação de quimioprofilaxia nesses contatos. Até porque nessas crianças pequenas eles trocam, um põe a mão na boca do outro, então terminam tendo contato com secreção. Em quartéis, alojamentos, como é que eu falo, penitenciários, como eles ficam muito próximos também, os contatos no mesma cela, eles terminam tendo uma indicação de quimioprofilaxia. Colega mais próximo de trabalho, escola, faculdade, curso ou academia, aí vai depender do tipo de contato, a distância entre um e outro e se esses locais são fixos. E se o doente frequentou também durante a semana pelo menos mais de 4 horas consecutivas por 5 dias. E nesses casos que são cadeira fixa, a indicação é que você faça frente, costa e as laterais, e não o ambiente inteiro. Os outros contatos, indivíduos que compartilham o mesmo dormitório ou que estiverem com o paciente por um período mínimo de 4 horas por dia. No caso de avião, voo, ônibus, como que você faz? Tem que ter pelo menos 8 horas de duração das viagens para você poder fazer a quimioprofilaxia. Ou aquelas pessoas que estão diretamente expostas à secreção do paciente. No serviço de saúde, como que é indicada essa quimioprofilaxia para os profissionais? Ela só é feita se ele tiver exposição direta com a secreção do doente sem o uso de EPI. O que a gente observa muito em relação à quimioprofilaxia, porque por medo termina sendo feito até de quem faz a ficha lá na frente, até o guardinha lá do estacionamento. Então, a quimioprofilaxia ela está sendo feita de forma desnecessária, ela tem que ser feita o mais próximo possível, porque a bactéria ela precisa estar muito próxima para passar de um para o outro. E por um tempo bem prolongado. A droga de escolha é a rifampicina e ela tem que ser feita para todos os contatos próximos da doença meningocócica, independente do estado vacinal. É importante observar o cartão de vacina. As crianças que estão na idade da vacinação, conforme o PNI, elas devem ser orientadas a realizar a atualização, caso não esteja em dia. E a quimioprofilaxia ela deve ser feita independente disso. Qual que é a dose? Para adulto, é 600 miligramas de 12 em 12 horas durante 2 dias. Para as crianças menores de 1 mês, 5 miligramas por quilo dose, de 12 em 12 horas, por 2 dias. E de 1 ano até 10 anos, 10 miligramas por quilo dose, durante 2 dias, de 12 em 12 horas também. A quimioprofilaxia do hemófilos, ela difere um pouquinho quando eu tenho que indicar. Por quê? Porque ela é específica para o hemófilos tipo B. E como que eu vou saber se é um hemófilos tipo B? Ou a cultura ela vai crescer, tanto de líquido como de sangue, ou eu tenho um PCR,
positivo para aquilo ali. Normalmente são essas 3 vias que a gente tem certeza que é uma hemófilo. Eu vou ter esse resultado em menos de 24 horas? Provavelmente não. Até porque a sorogrupagem do hemófilos pelo PCR, ela não é feita aqui no LACEN, ela é feita no Laboratório de Referência Nacional. Então, demora. Como ela demora, quando eu tenho um hemófilos aqui, que ele é identificado, na maioria das vezes, eu termino orientando a quimioprofilaxia se ele tiver critério. Porque até esse resultado chegar, vai demorar. A gente está tendo circulação de B há muitos anos, não tem nenhum resultado que venha com essa devolutiva. Mas a gente tem que lembrar que passamos por um período, principalmente em 2019, no segundo semestre, com falta da penta. Então, pode ser que isso teria algum reflexo nesse estado. Por isso, era um dos motivos que eu terminava indicando fazer sem o resultado da sorogrupagem. Os casos secundários aqui do hemófilos, eles podem demorar bastante para acontecer, até 60 dias após o contato com o doente. E a quimio vai estar indicada aqui quando? Quando eu tenho um contato próximo no domicílio, que é uma criança menor de 4 anos que não esteja vacinada, nenhuma dose de vacina, ou com esquema incompleto, ou que tenha alguma criança imunocomprometida, independente da situação vacinal. Aí termina sendo indicada a quimioprofilaxia para quem? Para os moradores do mesmo domicílio. Em creches e escolas, quando é que eu vou indicar? Quando eu tenho 2 ou mais casos de doença por hemófilos no intervalo de até 60 dias. Aí, nesse caso, ela deve ser feita para todas as crianças e cuidadores, independente da idade e do status vacinal. O doente, ele só vai receber quimioprofilaxia, só vai receber rifampicina, no caso, se ele não tiver sido tratado com cefalosporina de terceira geração. Mas isso é muito difícil de acontecer hoje em dia. Normalmente, quando tem uma meningite, o primeiro esquema que é recomendado é a ceftriaxone, que é uma cefalosporina de terceira geração. Na maioria dos casos, eles já estão usando essa medicação. Então, essa última aqui é muito difícil de acontecer. E qual que é o esquema que é preconizado para a quimioprofilaxia do hemófilo? Ele difere um pouquinho da doença meningocócica. A única coisa que é igual são as drogas, e principalmente a rifampicina, que é a droga de escudo. A dose nos adultos é 600 miligramas, mas o intervalo ele passa a ser a cada 24 horas e a duração ela é mais longa, ela é de 4 dias. As crianças, a dose inicial é de 10 miligramas por quilo dose, ela é o dobro da dose menores de um mês, que lá é 5 miligramas por quilo, e ela é feita a cada 24 horas, com uma duração de 4 dias. E as crianças, de 1 a 10 anos, é 20 miligramas por quilo dose. Você vê que a dose ela é dobrada nas crianças. E é feito por 4 dias também. Por que a rifampicina ela é a droga de cura? Por quê? A gente não tem resistência dos genes de nenhum dos dois, relatado até o momento da rifampicina, e o outro motivo é que ela deixa o estado de portador por um período muito mais prolongado do que as outras drogas. A gente vê nessa publicação antiga aqui, mas ela tem, que a rifampicina ela persiste por 6 a 10 semanas o estado de portador, a pessoa livre da bactéria. O ciprofloxacino, mesmo usando por 5 dias a cada 12 horas, ela tem um período de erradicação de até 13 dias. E a ceftriaxona, a dose intramuscular, que ela é feita de 250 miligramas para adulto e 125 miligramas para criança, ela deixa um período de 14 dias. Então, o cipro e a ceftriaxona, o período de eliminação de portador assintomático, de erradicação da bactéria, é por média de 2 semanas, bem inferior do que a gente observa da rifampicina. Em relação às outras medidas que a gente tem, são as vacinas. Elas são específicas para determinado agente etiológico, e no calendário de vacinação, a gente começa com a BCG, logo ao nascer, que ela vai prevenir a meningite por tuberculose, a pneumocócica 10 valente,
ela vai para o corpo, a meningococcus ser conjugada, que é utilizada para os menores de 1 ano, e a CWY, que ela foi implantada para os adolescentes entre 11 e 12 anos. No CRI, a gente tem outras vacinas disponíveis, que é a pneumococcus sacarite 23 valente, a pneumo 13 valente e a meningo-ACWY. No caso de surtos de doença meningocócica, é uma situação muito desafiadora para todo mundo, principalmente para as autoridades de saúde pública. Ela tem um potencial grande de morbidade, de mortalidade, e as respostas sanitárias, elas vão variar e elas vão depender de alguns fatores, como identificação de vínculo epidemiológico, as faixas etárias acometidas e qual que é a distribuição geográfica, qual que é o local que está acontecendo aquele caso. O objetivo de declarar um surto é determinar quando as intervenções de saúde, as medidas de controle apropriadas devem ser consideradas. Nesse caso, na maioria das vezes, são levadas em consideração tanto a quimioprofilaxia expandida, como a vacinação com o público definido. O que é considerado surto de doença meningocócica? Ele tem um surto comunitário quando eu tenho uma ocorrência de 3 ou mais casos primários do mesmo sorogrupo confirmado por critério laboratorial específico, cultura ou PCR, num período inferior ou igual a 3 meses, em residentes da mesma área geográfica, que não sejam comunicantes entre si. Então, eles não têm que ter vínculo um com o outro, resultando em uma taxa de ataque maior de 10 casos para cada 100 mil habitantes. Como que é calcular essa taxa de ataque? Eu tenho a delimitação daquela área, eu tenho aquela população específica, eu sei o quantitativo dela, então eu tenho que colocar o número de casos pelo número de populações. Ele tem que estar acima de 10 casos para cada 100 mil habitantes. O surto institucional. Que aqui vai levar em consideração presídio, quartel, escola, que é ambiente fechado. A ocorrência de 3 ou mais casos também, do mesmo sorogrupo, confirmado por critério laboratorial. Então, aqui eu não entro critério clínico, nenhuma das situações de surto. Aqui eu tenho que ter material para identificação. É válido o PCR aqui? É válido, eles consideram. O ideal seria a cultura, mas o PCR é considerado também como padrão aqui para definição de surto. E ele também tem que ter uma taxa de ataque alta. Mesmo valor para um surto comunitário. E quando que eu tenho recomendação de bloqueio vacinal? Ele tem que ter aquelas situações que são atendidas de surto, e ela é uma decisão conjunta das 3 esferas de gestão. Então, é municipal, estadual e federal. Ela vai ser definida considerando a análise dos dados epidemiológicos, as características daquela população e a área de ocorrência dos casos. Pode ser feita uma campanha indiscriminada ou discriminada. Isso aqui vai levar em consideração os dados epidemiológicos do local para ser definido que tipo de campanha que vai ser. Quando você fala em discriminada, é o quê? É a população independente da faixa etária. E quando eu tenho discriminada, eu vou determinar qual é a faixa etária que vai ser contemplada pela vacina. E a quimioprofilaxia expandida, o que é? Ela nada mais é do que eu lançar a mão de administração das medicações quimioprofiláticas a um grupo maior de indivíduos que sejam identificados como contato daquele paciente, mas que não necessariamente ele seja um contato próximo. Ela tem um impacto na vigência de um surto, não foi totalmente demonstrado, ela não é recomendada como uma medida independente, isolada, para controlar surtos de doença meningocócica, mas pode ser considerada em alguns surtos institucionais, quando eu tenho populações limitadas, e a pessoa tem um risco aumentado de ser claramente definida, como, por exemplo, em quartel, em universidade, em instituições prisionais. A gente já fez uma quimioprofilaxia aqui expandida em 2018, uma instituição fechada, em conjunto, após decisão com o Ministério da Saúde. Foram 2 casos de doença meningocócica não. Foi até uma pneumonia nos 2 casos, por doença meningocócica, ou por Neisseria meningitidis, que ocorreram num prazo mais ou menos de 30 dias de um para o outro.
Então, nesse caso, a gente terminou optando para fazer a quimioprofilaxia escondida nessa instituição. Ela pode ser usada